E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um review do mangá de Jujutsu Kaisen, dessa vez do capítulo 154. E o GG Akutami não quer esperar não, ele já sai revelando tudo mesmo, já até mesmo revelou a técnica da Kirara. Não explicou, mas já dá para entender muito bem como é que a técnica dela funciona. Então segue aí no vídeo que eu vou falar sobre isso hoje. E bom, o mangá começa com o Megumi encontrando o Panda. E o Panda lá relata a situação que aconteceu com o Itadori e ele fala que o Itadori lá tem chances de encontrar o Hakari. Mas aqui ele também fala que está lá já há algum tempo e não conseguiu encontrar o Hakari porque ele não consegue se aproximar do local em que o Hakari está. O Panda já sabe onde o Hakari está, mas no momento em que ele tenta chegar perto daquela sala, ele não consegue. É quase como se fosse uma técnica do Satoru Gojo que não deixa nada se aproximar dele. Então o Panda acredita que o Itadori é sim aquele que tem a maior chance de encontrar o Hakari, afinal o Panda é incapacitado fisicamente de chegar perto do Hakari. Além disso, o Megumi também pergunta se o Itadori é capaz de convencer o Hakari. E o Panda fala que a personalidade do Itadori ela é muito boa, o Itadori é realmente muito gente boa e que isso pode pesar pro lado do Itadori, ele pode tentar convencer o Hakari através de sua personalidade. O grande problema aqui é o próprio Hakari, ele é uma pessoa extremamente difícil de se lidar. E a gente tem aqui duas situações muito ruins que podem acontecer pelo fato do Itadori não conseguir mentir direito. A primeira delas é o Hakari perceber que o Itadori faz parte da organização Jujutsu e acabar expulsando ele da sala antes mesmo de ter alguma ligação entre o Itadori e o Hakari. E a segunda é caso os seus guarda-costas decidam intervir. Aí não vai ter nenhuma conversa direito entre o Itadori e o Hakari. Essas são as duas piores situações que podem ocorrer nesse momento. E caso alguma delas aconteça, eles vão desistir de tentar pedir ajuda ao Hakari. O Hakari está se tornando alguém realmente muito problemático e eles não vão ficar insistindo muito no Hakari. Eles vão tentar uma vez, se não for, a gente dá o pé. O grande problema aqui é a Kirara. A gente já sabe que os outros guardas e todos os outros lutadores não são grande coisa, então não seria problema para o Megumi e para o Panda lidarem com eles. Mas a Kirara, a habilidade da Kirara pode ser um problema, afinal ela consegue manter o Panda afastado da sala do Hakari. E aqui tem outra revelação do Panda, que está ali já há muito tempo, de que a Kirara é na realidade o Kirara. A gente não sabia disso, realmente ele está vestido como mulher, então estava na cara que todo mundo ia achar que era uma mulher, mas pela revelação aqui do Panda, o Kirara é um homem. Além disso também, como o Panda já está ali por um bom tempinho, ele sabe onde está a localização de todas as câmeras. Então aqui vem o plano do Megumi, mas o Panda, o plano deles é bloquear a porta lá em que o Hakari está, para que eles consigam, o Itadori e o Hakari, mais tempo para conversar. Eles vão derrotar lá os guardas-costas dele, para que eles não possam entrar dentro da sala, e com isso tenha tempo suficiente para o Itadori convencer o Hakari de que eles precisam da ajuda do Hakari, que eles não são uma pessoa ruim, uma galera ruim, e que queira fazer algum mal ao Hakari. Então o plano deles é simplesmente deixar lá o Itadori para tentar conversar com o Hakari e tentar assim convencê-lo. E assim começa a execução do plano deles. A gente vê o Megumi e o Panda derrotando os guarda-costas com extrema facilidade, o Megumi novamente utilizando sua técnica de se esconder nas sombras e eliminando todos os guarda-costas com extrema facilidade. Mas no momento em que eles chegam lá no andar em que o Hakari está, eles dão coincidentemente de cara com o Kirara. E aqui começa uma batalha entre essa galera, porque o Kirara logo deduz que o Itadori também está de concluo com o Panda e o Megumi. É lógico, isso daí seria uma conclusão realmente muito simples de se chegar, afinal o Itadori chegou com o Megumi e o Megumi está do lado do Panda, que eles já sabem serem um xamã ligado ao mundo Jujutsu. Com isso, o Kirara fica extremamente preocupado com o Hakari e já tenta ligar avisando isso ao Hakari. O Megumi então já toma uma atitude e manda o seu cão divino para tentar impedir com que o Kirara ligue para o Hakari e consegue de certa forma, mas o seu cão é afastado para longe pela técnica da Kirara. A gente não sabe como a técnica dele funciona, mas ainda assim esse Shikigami é bem poderoso e foi afastado por essa técnica da Kirara.
Depois dessa tentativa falha de ligar para o Hakari, o Kirara sai correndo em direção à sala para tentar avisar o Hakari e é perseguido pelo panda, que não consegue se aproximar do Kirara. Novamente, a habilidade do Kirara impede com que o panda chegue perto dele. Mais espertamente, o Megumi coloca o seu cão divino em frente à porta do Hakari e com isso o Kirara não consegue se aproximar dessa porta. E como se isso não bastasse, o Megumi também é atraído em direção ao seu cão divino. Então os dois precisam ficar juntos, quase que colados. Enquanto isso, lá na sala, o Itadori já está conversando com o Hakari e o Hakari faz uma proposta tentadora. Ele fala que o Itadori pode ganhar milhões por mês trabalhando somente 1 hora por dia. Isso daí realmente é uma proposta que eu aceitaria. E assim acaba o capítulo 154, mas fica aí que tem muita coisa que eu quero falar com vocês. A primeira delas é que realmente eu errei na suposição da habilidade da Kirara, ou melhor, do Kirara. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa sexualidade do Kirara, mas primeiro eu quero falar sobre a habilidade dele, que é realmente muito interessante. Não foi explicado como é que funciona a habilidade do Kirara, mas a gente já sabe que é algum tipo de magnetismo. Aparentemente o Kirara marca a pessoa e ela pode se afastar ou se aproximar dele. No caso do panda e do cão divino, eles ficam se afastando do Kirara. Por isso que o Kirara também não pode se aproximar da porta do Hakari, porque isso daí é uma regra que vale para os dois. Nenhum dos dois podem se aproximar. Então eu acho que a habilidade do Kirara tem muito a ver com o magnetismo. Ele pode marcar a pessoa como, por exemplo, positivo e outro negativo, e aí ele vai se aproximar ou se afastar. O que aconteceu como, por exemplo, com o Megumi e o seu cão divino. Ele deve ter marcado os dois da mesma forma e por isso que eles se aproximaram. Deve ser algo mais ou menos desse tipo. A gente só não sabe muito bem como é que o Kirara faz para marcar essas pessoas. Se é só olhar para eles que já está marcado, se for isso é realmente uma habilidade muito problemática, ou se precisa tocar neles para que essa habilidade seja efetivada. A gente já viu mais ou menos que o Kirara chegou a encostar um pouco no cão divino, mas no Megumi ele não chegou a encostar. Talvez pelo fato do próprio Megumi encostar no cão divino, isso tenha aí interferido e feito o Megumi também ficar marcado, a gente não sabe, ou talvez seja realmente só olhando para a pessoa que o Kirara já consegue marcar. A gente vai precisar de outros capítulos aí para saber melhor. Agora, quanto ao sexo do Kirara que foi revelado lá pelo panda, realmente todo mundo esperava que fosse uma mulher, mas o panda confirmou que é um homem. No começo, lá no capítulo anterior, ele estava realmente com traços muito femininos. Agora, apesar de estar vestido com uma roupa feminina, ele tem traços sim masculinos, já dá para perceber que é sim um homem. E eu achei isso daí bem legal porque dá uma verossimilhança legal a Jujutsu Kaisen. Se todo mundo for muito parecido fica um pouco estranho. Então o Kirara e o Hakari realmente fazem muito sentido e eu acho muito divertido ter assim essa variedade em Jujutsu Kaisen. A única coisa que eu não achei tão interessante assim foi a forma que foi revelado o sexo do Kirara. Em nenhum momento, nunca no mangá, alguém perguntou se é homem ou mulher para um outro personagem. E pela primeira vez, o Megumi chega perguntando isso pro panda. Então eu não achei tão legal assim essa forma que eles revelaram. Para mim seria muito mais interessante a gente ir descobrindo aos poucos. Ou talvez o Megumi, que já sabia que ele era um homem, se encontrar lá com o Kirara com uma roupa feminina e não reconhecer, não saber e perguntar assim se ele era homem ou mulher. Não precisava, na minha opinião, dessa conversa entre o panda e o Megumi. Mas ainda assim, só pelo fato de ter alguém tão diferente assim já é legal. E como eu estou falando aqui do Megumi, ele realmente tem surpreendido demais, ele cresceu muito e ele tem usado novamente a sua habilidade de se esconder dentro da sombra. A gente ainda não sabe muito bem como é que funciona essa habilidade, tem algumas pessoas que acreditam que ele pode surgir avulsamente em qualquer sombra. Eu não acredito que seja assim algo tão apelão, porque ele poderia simplesmente surgir lá do lado do Hakari e começar uma conversa com ele. Eu acredito que possa ser necessário uma conexão entre a sombra que ele está, por exemplo, e a sombra que ele quer ir. Então acho que tem esse fator limitante que seria uma explicação muito lógica para que o Megumi não possa ir lá direto ao Hakari. Então se realmente for dessa forma, ele está dentro de uma sombra e precisa de uma conexão entre sombras
para se locomover, ele poderia estar escondido na sombra de um pilar, por exemplo, esperar algum dos capangas atravessar aquela sombra e aí sim ele passa para a sombra daquele capanga. E no momento em que ele não está visível para uma câmera, aí sim o Megumi aparece e derrota aquele capanga. Isso daí seria uma explicação boa, mas eu quero ver mais quais são as limitações dessa técnica, porque eu tô achando realmente muito interessante. E como eu disse, o Megumi tem surpreendido porque ele está se tornando cada vez mais um xamã extremamente completo. Ele tem já uma técnica inata muito poderosa e que tem uma variedade de poderes muito grandes, que é a técnica das 10 sombras. Agora ele tem um poder furtivo muito bom e também é extremamente inteligente. Afinal, ele conseguiu perceber que colocando o cão divino em frente à porta, o Kirara também está impedido de chegar a essa porta devido à sua própria habilidade. Então isso daí só comprova que realmente o Megumi é extremamente inteligente e consegue pensar de forma muito rápida. E outro fator muito interessante é a sua habilidade de luta. O Megumi é extremamente bom no seu combate corpo a corpo, então realmente o Megumi tem se tornado cada vez mais completo. E se a sua expansão de domínio já estiver completa, aí realmente talvez ele já seja no presente um dos xamãs mais poderosos que existem no momento. Agora só tem mais um questionamento que me deixou um pouco incomodado. O Kirara está bem à frente da porta do Hakari e ele quer entrar em contato com o Hakari. Ou aquela porta tem um isolamento acústico realmente monstruoso, ou é só o Kirara dar um grito lá que o Hakari vai escutar, porque não é possível, está muito perto os dois. Então eu acho bem estranho o Hakari não escutar nada do que está acontecendo lá do lado de fora. E com isso resta então saber se o Megumi e o Panda vão conseguir impedir o Kirara e o Itadori vai ter tempo suficiente para convencer o Hakari já nesse momento, ou se o Kirara vai conseguir sair dos dois e ir em direção ao Hakari. Eu acredito que o Megumi ainda vai ganhar do Kirara, afinal, apesar dessa habilidade ser realmente muito interessante, a gente tá vendo que ela pode ser um pouco prejudicial ao próprio Kirara, porque se for realmente isso que eu tô falando, de mais e menos, funcionar como um magnetismo, o próprio Kirara vai ficar impedido de chegar perto da porta do Hakari por causa dessa sua própria habilidade. Ele não vai conseguir se aproximar do cão divino, então é só deixar o cão divino ali parado, que talvez o Kirara não possa fazer mais absolutamente nada. Mas ainda assim a gente tem que ver um pouco mais dessa batalha para entender melhor o que diabos vai acontecer nessa luta do Panda mais o Megumi contra o Kirara. Bom galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo e diga aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Você acha que o Megumi vai dar uma surra no Kirara, vai imobilizar de alguma forma? Ou se o Kirara simplesmente vai soltar o gritão lá pela ajuda do Hakari e aí acabou tudo com o plano de todo mundo. Diga aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer, beleza? No mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.